Está no ar o Mentes do Amanhã e no episódio de hoje nós continuamos falando sobre as carreiras criativas, como transformar hobbies ou paixões em carreiras impactantes. E quem está aqui comigo, claro, é ela, Carol Olival. Seja bem-vindo, Carol. Obrigada, Thaís, um prazer estar aqui. Carol, no episódio anterior nós falamos sobre carreiras criativas, sobre como é que os alunos e os pais podem ficar atentos para esses sinais, talentos, dons, interesses que os estudantes têm nessa área e como orientá-los para que isso se transforme numa carreira. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema e a primeira pergunta que eu trago para você é: quais são essas opções de carreiras criativas que existem na Full Sail, por exemplo, e que muitas vezes não são conhecidas aqui no Brasil? Vamos pensar, vou te dar alguns exemplos aqui, né? Aqui no Brasil a gente entende carreira em game, trabalha com games, monta jogos. Mas a gente nem sabe que graduação o profissional faz. Agora existem as graduações no Brasil em jogos digitais, mas você não sabe exatamente quais as habilidades que esse jovem vai desenvolver fazendo uma graduação em jogos digitais no Brasil. Quando você vai para uma universidade como a Full Sail University, você vai ver um grau de especificidade nessa carreira criativa que já te ajuda a escolher desde o começo. Então, por exemplo, na área de games, a gente tem 3 programas diferentes: Game Art, Game Design e Game Development. Game Art é a parte dos jogos mais voltada para arte e design, criação de personagens, desenho de cenários, efeitos visuais especiais, está dentro desse programa Game Art. Game Design é a ideia do jogo, então é o profissional que vai ajudar a criar o faseamento, quantos níveis esse jogo vai ter, vai ajudar a desenvolver o balanço do jogo, se os desafios vão ser mais difíceis ou mais fáceis, de acordo com quem é a audiência daquele jogo, as plataformas em que esse jogo vai estar disponível. E aí Game Development, que é quase que tecnologia dentro dos jogos, porque os jogos exigem uma programação. Então, o profissional de Game Design, ele vai se graduar na arte de gerenciar, de ter a visão do jogo e gerenciar as equipes de arte e development para tudo aquilo que a gente vê no jogo ter nexo para a visão geral do jogo e para tudo aquilo que a gente precisa que o jogo execute seja bem desenvolvido pelos profissionais de tecnologia. Então você vê que quando você vai estudar numa universidade lá fora, já existe uma camada muito mais densa de conhecimento e até de especificidade naquilo que você vai fazer. Você não estuda jogos digitais, você já tem que saber se você gosta da parte de criação visual, ou da parte de programação, ou da parte mais de gerenciamento de equipe e desenvolvimento da visão do que é o jogo. Isso para te dar um exemplo, a gente tem aí muitos exemplos dentro da universidade. E além dessa área de games, que outras carreiras a Full Sail traz? A gente divide os nossos 140 programas todos em 8 grandes áreas. Uma delas é a área de games, a outra é a área de tecnologia, que é uma das que mais cresce no mundo, né? Aqui a gente geralmente vai estudar tecnologia da informação ou ciências da computação. Quando a gente fala de ciências da computação na Full Sail, a gente já precisa escolher se vai ser ciências da computação com foco em inteligência artificial, ou se vai ser com foco em desenvolvimento de dados. Então já tem uma roupagem diferente. A gente tem uma graduação dentro de tecnologia que eu adoro, chamada SimVis, que é construção de simuladores e visualizadores, que é uma carreira, é quase que uma robótica avançada. Acho que o mais próximo que a gente teria aqui para fazer um paralelo é robótica. E esses profissionais de SimVis, eles criam simuladores para facilitar a produção de projetos de custo muito alto. Por exemplo, você vai fazer isso, começou muito forte na indústria bélica, né? Imagina o que é construir um jato ou construir um tanque de guerra. É um custo muito alto e uma necessidade de infraestrutura, de laboratórios, né? Que a gente chama de laboratórios de fabricação, Fab Labs, muito caros. Se você cria primeiro um simulador, você resolve todos os problemas na construção do simulador. E aí, depois, quando você vai fazer o protótipo de verdade, você tem muito menos falhas que vão acontecer nesse protótipo. E o mais legal, Thaís, é que aí a gente está falando de SimVis dentro de um ambiente criativo. Aí o que acontece na Full Sail quando a gente cria um simulador? Ele acaba derivando muitas vezes para um produto novo do entretenimento. Porque eu estava criando esse simulador, a gente tem agora um carro em Fórmula 1 que foi impresso em impressora 3D, um carro escala 1:1, você entra e pilota. A ideia desse simulador veio de montarmos um treinamento para pilotos
sem precisar ter... Porque imagina, se cada vez que um piloto novo está em treinamento, ele bate um carro, imagina o custo desse carro. Então, vamos construir um software de treinamento para o piloto, mas não é qualquer software, ele tem que entrar num carro de Fórmula 1 que reaja... Seja muito realista. Tem que reagir 100% igual ao que um carro reage numa pista. Não só o carro, mas a velocidade do vento na cara do motorista, a força que o vento faz no carro. Então, a gente construiu esse simulador. Ele é um projeto colaborativo. A cada mês, os alunos de Siemens Visa implementam uma característica a mais, uma habilidade a mais desse carro. E óbvio, qual a tua vontade de pilotar um carro de Fórmula 1 sem correr risco de vida? É enorme, né? É interessantíssimo a indústria do entretenimento. Vira um produto de entretenimento. Então, isso a gente vê muito acontecendo, que é essa transformação da monetização da ideia, né? Ela às vezes nasce com um propósito e ali no meio do caminho a gente vai percebendo outros usos. A gente tem um outro espaço muito legal do campus, é o nosso laboratório de Smart Houses, em que a gente tem aparelhos que são ligados à internet via tecnologia de internet das coisas, e os nossos alunos ficam projetando gadgets, criando utilizações diferentes, softwares, interações humanas com esses aparelhos e testando dentro desse laboratório. E muitas vezes isso sai para o mercado, né? Sai uma geladeira que tem já embutida uma lista de inventários, um leitor de QR Code que você compra, lê ali o leitor de QR Code, ela faz um inventário do que você tem na geladeira. Sugere receitas. Sugere receita, te fala os produtos que estão mais próximos da data de vencimento, te gera uma lista de compras para quando você vai ao mercado. Então isso tudo é aplicação de criatividade em novas carreiras, e que você precisa desse olhar para poder treinar o jovem com esse viés de o que eu posso inventar de novo aqui. E você falou, Carol, no caso, numa universidade como a Full Sail, em que toda essa questão da criatividade, ela já tem uma maturidade maior. Naturalmente, as graduações, elas exigem um grau de maior profundidade e especialização. Para aquele aluno que sabe que gosta, por exemplo, da área de game, mas não sabe exatamente em qual dessas 3 áreas ele melhor se encaixa, ou mesmo alguém que não faz ideia se prefere uma área mais voltada, por exemplo, para o cinema ou para a música e tem essas dúvidas, como que a Full Sail aqui no Brasil pode orientar e ajudar esses alunos a encontrarem realmente qual é a carreira mais adequada para eles? Eu fico muito feliz de poder te contar que hoje a gente tem uma iniciativa de um teste vocacional. A gente tem 2 testes. Um teste que a gente sempre faz na entrada dos alunos, que é para poder mostrar quais são os 3 melhores cursos da Full Sail University dentro das escolhas do aluno, mas esse é um teste que ele sempre vai indicar 3 programas da Full Sail. E aí a gente tem, para o aluno que realmente está buscando ali se descobrir e está disposto a investir mais tempo num teste que vai levar 25, 30 minutos, a gente tem essa iniciativa chamada Vida, que é um teste vocacional que ele não se prende somente às carreiras da Full Sail University. Ele traz todas as possibilidades de carreira do mercado. Ele é o primeiro teste aqui no Brasil que já traz essas novas carreiras. Ele foi adaptado, porque a gente tinha essa dificuldade de querer usar um teste vocacional existente aqui, mas esse teste não tem as carreiras que a gente oferece, não fazem parte, né, dos testes mais antigos vocacionais. E o Vida foi uma parceria muito feliz da Full Sail University com os criadores desse teste, e eles conseguiram trazer tanto as carreiras tradicionais como as carreiras da Full Sail. E aí esse teste, o que ele faz? Ele mede o funcionamento cerebral do testando e ele vai dar onde mora a alegria, a paixão, as habilidades e as inclinações naturais daquele cérebro e quais as carreiras que combinam com esse conjunto de habilidades do cérebro. Então a gente fica super feliz de poder oferecer isso para as famílias, porque do mesmo jeito que tem, se for o jovem que gosta de games, mas como é que ele vai saber se ele quer game art, game design ou game development? E se ele não souber, ele gosta de game, mas ele não sabe que Siemens Visa existe. Isso. E aí ele faz esse teste, e esse teste mostra que, poxa, além de gostar de games, ele é muito bom em matemática, então melhor ainda do que uma carreira em games, é uma carreira em construção de simuladores e visualizadores. E hoje a gente oferece esse teste para os jovens que estão em contato com a gente e muito para as escolas que têm parceria com a gente. A partir de 15 anos, a gente já consegue oferecer esse teste para que eles possam ser aplicado e ajudar. As escolas hoje têm a matéria Projeto de Vida, né? Ela é uma matéria recomendada pela base curricular
para todas as escolas do Brasil, e a gente consegue ajudar, inclusive, a orientação dos coordenadores de projeto de vida dentro das escolas através desse teste. Nós já falamos algumas vezes aqui que as graduações da Full Sail têm um formato diferenciado, são graduações imersivas, então o aluno conclui todo o programa em 2 anos, diferentemente do que acontece na maior parte das graduações aqui no Brasil, inclusive, né, que tem a duração de 4 ou 5 anos. Eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, qual a importância disso, e segundo, de que forma a Full Sail ajuda que esses alunos, além de aprender a teoria, exercitem a prática no dia a dia ao longo dessa graduação. Perfeito, Thaís. Todos os programas da Full Sail são imersivos, e a primeira razão para isso é porque a gente está falando de novas carreiras que usam muito a tecnologia, e tecnologia muda de um dia para o outro. Então, a gente olhar o mercado de graduações e pós-graduações hoje, falar, eu vou levar 5 anos para me formar, é receita para obsolescência, né? O que você olhar no primeiro ano, no 5º ano, muito provavelmente já não está mais sendo usado. Eu me lembro quando eu estudei, eu fiz arquitetura. O primeiro ano que eu comecei a mexer com o AutoCAD era uma versão do AutoCAD que no 3º ano já não era mais aquela, e eu já não estava preparada. Eu fui buscar um curso fora da faculdade para poder me capacitar para a versão que o mercado estava contratando. Então, essa visão de urgência é uma coisa muito forte na Full Sail. Se a gente quer entregar um jovem pronto para o mercado no momento que ele se gradua, ele precisa se graduar usando os softwares nas edições que o mercado está usando. Não dá para a gente estender isso para 4 ou 5 anos. Por isso, todas as graduações são feitas em 2 anos e todos os masters são feitos em 1 ano. Mas não tem mágica. O conteúdo, as horas de estudo, que a gente chama de credit hours, a quantidade de horas que você tem que ter de aula, é a mesma. Então, o que muda é que, em vez de ter uma média de 4 horas de aula por dia, na nossa graduação, a gente vai oferecer uma média de 8 horas de aula por dia, de segunda a sexta-feira, e no caso dos masters, são 4 horas por dia durante 1 ano. Então, uma graduação o aluno faz na Full Sail em 2 anos, e um Masters ele faz em 1 ano sem mágica. É só realmente uma intensidade muito maior e uma dedicação muito maior, né? Porque se você, aqui no Brasil, você vai estudar, geralmente o estudo é meio período, depois você vai fazer um estágio, ou às vezes as aulas são separadas, né? Você fica ali um período, você tá entre uma aula e outra, você tá aguardando e tal. Isso espaça o seu conhecimento e isso um pouco dispersa também, né? Porque são 4, 5 anos. Agora, quando você vai focar em fazer uma graduação em 2 anos, em que você tem 8 horas de aula por dia, mais o tempo de desenvolvimento de trabalho, porque aí a segunda parte da tua pergunta é como é que a gente ajuda ali no dia a dia, né? A gente fala muito, a gente se orgulha muito de dizer que o ensino da Full Sail é baseado no hands-on, que é baseado no fazer. Então tem aula teórica, claro, todas as introduções de novas matérias precisam de aula teórica, mas depois tem o momento da prática, que é a execução de projetos. A gente tem um campus vivo. Eu tenho 5 live venues, que são espaços para evento dentro do campus. Quando esses eventos acontecem, são os alunos que fazem toda a produção desse evento, então desde sonorização, iluminação, logística, promoção, se for um ingresso, um evento com ingresso, toda a precificação, todo o negócio, né? Uma das nossas áreas é negócios do entretenimento, então toda essa parte de precificação, venda, comunicação em rede social, tudo é feito pelo aluno. Então ele está colocando em prática aquilo que ele aprendeu na aula teórica e está montando o projeto que vira projeto de portfólio. A gente tem hoje empresas, uma série de empresas que alugam os nossos espaços, fazem os seus eventos dentro dos nossos espaços e a gente oferece os alunos como mão de obra para a execução desses projetos. Então, com isso, a gente faz um networking de apresentar os alunos para as empresas, a gente oferece a oportunidade do hands-on, da execução da teoria ali na prática, e a gente impulsiona a montagem de portfólio, e isso é o tempo todo na universidade, 24 horas por dia, de segunda a segunda. Carol, e dentro desses projetos que vão para a Full Sail, há uma integração de alunos de diferentes áreas? Há essa troca entre eles também? Porque para colocar um evento, por exemplo, para funcionar, eu preciso de muitos profissionais com expertises diferentes, né? Essa integração, ela ocorre também? O tempo todo, como na vida, isso, né? Isso. A gente nunca ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa sempre ter uma equipe com conhecimentos em áreas diversas. Isso acontece o tempo todo. Às vezes, uma das cadeiras é a que demanda aquele projeto, por exemplo, cinema. O curso de cinema
ele tem sempre, todo mês, uma turma fazendo entrega de Final Project. O Final Project é a produção profissional de um curta que precisa ser feita pelos alunos daquela turma. E aí tem uma coisa muito legal que é esse curta, ele precisa entrar em concursos internacionais. Então, é obrigatório você desenvolver o seu curta e colocar em concursos internacionais. Então, com isso, você gera o curta que vira a parte do portfólio daqueles alunos e você ainda traz prêmio, porque eles são colocados em concursos internacionais e muitos deles são premiados. Aí, todo mês, tem a equipe que está fazendo o Final Project daquele mês. Aquele Final Project, aquele curta que está sendo produzido, ele precisa de uma trilha sonora, então ele precisa de um aluno da área de música, ele precisa, claro, dos alunos de cinema, ele precisa de atores, ele precisa de comunicação, ele precisa de um logo, ele precisa de uma capa. Então a gente vai integrando para arte design, para música, para social media, para creative writing, ele precisa de um roteiro, né? Então tudo isso, em alguns momentos, o aluno faz porque ele é demandado, porque faz parte ali da matéria que ele está cursando. Sim. Então um aluno de cinema, ele não pode falar, não vou fazer o Final Project, ele tem que fazer. Mas um aluno de música, ele se candidata. Então todo mês eles participam, os alunos têm a possibilidade de participar de forma voluntária dos projetos de outros alunos. Usar o tempo deles lá para aumentar ainda mais a quantidade de projetos que eles estão criando, fazer o networking entre eles, e aí o que via de regra acaba acontecendo é que os professores que monitoram esses projetos veem quem são esses alunos, e esses são os primeiros a serem convidados para trabalhos quando eles estão próximos da formatura. Você falou sobre inscrever esses curtas, né, em premiações. Nós sabemos que a Full Sail já recebeu vários prêmios. Queria que você contasse para a gente alguma história de algum graduando aqui do Brasil que fez a universidade lá, que hoje tem uma carreira consolidada dentro desse mercado onde ele atua. Posso falar de mim? A gente tem vários, né, Thaís? Eu sempre gosto, eu fiz o meu Master's em Marketing Digital pela Full Sail University, fiz em 2020, no meio da pandemia, fiz online, esse é um mestrado que fica disponível online, e eu não tenho mais lugar para colocar prêmio na minha casa, e esses prêmios todos, é um problema bom de ter, mas esses prêmios todos, eles vieram, não é coincidência, eles vieram depois do meu Master's na Full Sail University. Prêmios todos na área de marketing, criação de campanha, campanha baseada em dados. Então eu fico feliz de poder olhar para a minha própria carreira e falar, poxa, eu sou um exemplo do impacto que fazer uma graduação dessas traz, mas tem vários outros. O Ramon, por exemplo, que é um graduado nosso de Belo Horizonte, que inclusive contribui muito com... Isso é muito legal, né? De contribuir com a comunidade da Universidade dos Estados Unidos, tem isso muito forte, e a gente traz isso para o Brasil, a gente está sempre em contato com os graduados. O próprio Ramon, ele trabalha com animação, ele fez a pós em cinema na Full Sail, tá aqui de volta no Brasil, ele ganhou prêmios lá nos Estados Unidos e ganhou prêmios aqui no Brasil também, são muitos graduados. A gente tem o Arthur Luna, que é um graduado da área de Recording Arts, que já tem Grammys, tem várias indicações e tem várias premiações do Grammy. Ele é um dos nossos alunos mais jovens com um prêmio desse tamanho. O Felipe Tischauer, que é também da área de música e gravação, que tem um estúdio de masterização lá em Miami, trabalha com muitos dos profissionais que a gente escuta em todas as plataformas, tanto profissionais brasileiros como internacionais, e o Felipe é um dos nossos recordistas em indicação e prêmios que ele venceu de Grammy. Então a gente vê isso o tempo todo, é muito legal. Claro que a gente sempre fala que a gente não trabalha, o foco não se mede sucesso através de um prêmio, mas o prêmio no meio de uma trajetória, ele é uma validação que vem de fora, que para quem ganha o prêmio é muito legal, e para quem treinou, quem ganhou o prêmio, também é uma validação de que esse treinamento foi bem feito. Com certeza. Carol, e para finalizarmos esse nosso episódio de hoje, de que maneira a educação internacional pode preparar os jovens para uma carreira criativa? Quais são as principais diferenças hoje que existem entre uma graduação numa área criativa feita aqui no Brasil e feita no exterior, na Full Sail, por exemplo? Do que eu vejo hoje, Thaís, eu sou brasileira, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, estou no Brasil porque eu quero, não por falta de opção. Parte da minha missão é poder, acho que a gente tem uma população que, entre as populações mundiais, é uma das populações mais criativas. O nosso nível de empreendedorismo no Brasil, que é muito alto, formal e informal, ele está muito ligado com a nossa capacidade criativa, né?
Infelizmente, o que acaba acontecendo aqui no Brasil, pelo que eu vejo, é que você vai para uma faculdade criativa e a maior parte delas, ela tem a falta da infraestrutura necessária. Porque se há anos atrás a gente falava, eu vou trabalhar com artes plásticas, criatividade, esperava-se que fosse só um desenvolvimento da sua capacidade de criação, né? Hoje em dia, não existe mais exatas humanas biológicas sem tecnologia. A tecnologia está em tudo. E eu vejo que isso é muito o que nos falta aqui. Você fazer uma faculdade de cinema no Brasil e não ter uma cidade cenográfica para filmar, não ter câmeras diferentes, de ponta... Sim. Não ter, por exemplo, uma coisa que a Full Sail tem agora já não é mais nem novidade, apesar de que toda vez que a gente vai lá a gente fala, nossa, que coisa incrível, que é o nosso estúdio de produção virtual, é o que tem de mais moderno em produção cinematográfica hoje, é o estúdio de produção virtual, que é quando os cenários são feitos dentro de engines que fazem cenários de games. Aquele seriado Mandalorian, que também não é mais novo, né? Já tá aí há vários anos na plataforma, ele foi todo feito em produção virtual. Como é que você vai ensinar cinema e não vai dar uma câmera na mão do aluno o tempo todo? Não é uma aula com câmera, é o tempo todo. Ele tem que saber operar uma câmera. Como é que você vai ensinar cinema hoje e não vai ensinar a produção virtual? Você não vai colocar o teu graduando no topo do mercado. Você vai, no máximo, colocá-lo ali no meio. E aqui eu ainda vejo que... eu me lembro quando eu me formei em arquitetura e fui fazer meu primeiro estágio, eu cheguei no escritório e falei, o que eu tenho que fazer? Eu não sabia nada. Zero. A minha prática veio toda do estágio. Não tinha prática na faculdade. Então, acho que essa é a maior vantagem de estudar fora, além dessa diferença, né, do conhecimento de como lá fora essas carreiras que a gente fala que são do futuro, é jeito de dizer, né, que elas são do presente. Mas elas já estão no dia a dia das pessoas. Aí você junta isso com uma baita infraestrutura, aí sim você forma um profissional de ponta. Muito bom. Carol, obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Mentes do Amanhã fica por aqui. Se você quer saber mais sobre a Full Sail, acesse o nosso site, nos siga nas redes sociais e não esqueça de compartilhar esse episódio com quem também quer saber mais sobre carreiras criativas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!